Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Sou motorista de caminhão de longa distância há cerca de 4 anos. Antes disso, eu era enfermeiro. Saí do mundo hospitalar depois que o esgotamento me consumiu. Agora só sou eu, meu caminhão e a estrada. As noites são mais silenciosas e não preciso lidar com tantas pessoas. Essa é a parte que eu gosto. Isso aconteceu durante uma viagem pelo Missouri, na Highway 36. Se você conhece, sabe o quão vazia ela fica no meio da noite. Só trechos escuros, nada entre as saídas das pequenas cidades. Parei por volta das 2 da manhã para abastecer e fazer uma pausa para o banheiro. Não tinha visto outro carro por quilômetros e já estava cansado. O posto estava tecnicamente aberto, luzes acesas, bombas funcionando, mas a loja parecia fechada. O prédio tinha aquelas luzes fluorescentes piscando do lado de fora, que zumbam e atraem todas as mariposas da região. Havia só uma bomba funcionando. As outras estavam cobertas com sacos de lixo. Deixei o motor ligado enquanto abastecia. Minha rotina usual. Não havia nenhum outro caminhão no estacionamento. Estava na metade do abastecimento quando notei um movimento no meu campo de visão periférica. Uma mulher caminhava na minha direção, do lado mais distante do posto, perto da lixeira. Eu não ouvi quando ela chegou. Nenhum som de passos, nem porta de carro batendo, nada. Ela simplesmente estava ali. Parecia ter uns 20 e poucos anos, pele pálida, cabelo preto na altura dos ombros. Era visível logo de cara. O cabelo estava oleoso, murcho e nem sequer penteado. Vestia um moletom cinza e jeans largos, ambos um pouco grandes demais para ela. Sem bolsa, sem celular. Ela parou a cerca de 2 metros de mim e só me olhou. Não piscava, não se mexia, só encarava. Pensei que talvez precisasse de ajuda, então perguntei: "Ei, tudo bem?" Ela não respondeu. Fiquei observando por um instante. O rosto dela era vazio, sem expressão. Nem medo, nem raiva, apenas vazio. Depois de uma pausa longa demais, ela disse: "É seguro?" Perguntei: "O que você quer dizer?" Ela não esclareceu, só continuou olhando, ainda sem piscar. Tentei de novo: "Você tá machucada ou algo assim?" Outra pausa longa. Então, ela deu um passo pequeno para mais perto. Algo no jeito como ela se movia estava errado. Não era totalmente robótico, mas algo estava fora do lugar. Parei de abastecer e fechei a tampa do tanque. Meu cérebro ainda não estava em modo pânico, mas meu corpo já estava entrando nele. Já vi pessoas altas, assustadas, até alucinando, mas isso não parecia nada disso. Perguntei: "Você tem alguém para te buscar?" Ela inclinou a cabeça levemente, como um cachorro curioso, sem responder. Deu mais um passo, agora a pouco mais de 1 metro de distância. Foi quando consegui ver melhor os olhos dela, bem abertos, lacrimejando, mas ainda sem piscar. Tentei me posicionar discretamente de volta para a porta da cabine, sem parecer óbvio. Ela sussurrou quase inaudivelmente: "Você não deveria estar sozinho." Não respondi, só estendi a mão para a maçaneta e abri a porta. Foi quando ela avançou, um movimento rápido, como se quisesse fechar distância rápido. Me puxei para cima e fechei a porta com força. Assim que tranquei, olhei para as bombas, então os vi. 2 homens parados perto do lado do posto, parcialmente escondidos nas sombras. Um usava um boné, o outro um moletom igual ao dela. Os 2 com os braços ao lado do corpo, imóveis, em silêncio, apenas observando. Minhas mãos foram direto para o câmbio. Nem esperei para conferir o bico da bomba. Felizmente, já tinha tirado. A mulher não me seguiu pela frente. Ela virou lentamente, como se fosse dar a volta para o lado do motorista. Eu não deixei ela chegar lá. Engatei a marcha e pisei fundo. Os pneus chiaram um pouco no asfalto, mas eu não me importei. Fiz uma curva larga para evitar a mulher, as bombas e os homens. O trailer derrapou levemente, mas não perdeu a aderência.
Ao sair do estacionamento, olhei uma última vez pelo retrovisor lateral. Ela estava no mesmo lugar, sem olhar para o caminhão, encarando diretamente o espelho, para mim, ainda sem piscar. Dirigi mais uns 20 metros até parar num posto de estrada com luzes de verdade e outros caminhões. Estacionei o mais perto que pude da entrada principal e fiquei ali por um tempo. Continuei checando os espelhos, como se ela pudesse ter me seguido de alguma forma. Nem sequer liguei para a polícia. Tente explicar uma sensação ruim para um atendente de emergência. Quer dizer, o que você diz? Socorro, uma mulher me olhou estranho? Mas nunca mais parei naquele posto. E agora, toda vez que saio da rodovia tarde da noite, olho o estacionamento antes. Me certifico de não ser o único ali, porque o que quer que fosse acontecer naquele posto não era aleatório. Era uma armadilha. E acho que ela queria que eu confiasse nela primeiro. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Isso aconteceu no verão de 2021. Eu estava fazendo uma viagem noturna de Wichita até Amarillo. Nada especial, apenas uma carga carregada e rodando de forma constante. Esse trecho da estrada, especialmente depois da meia-noite, fica bem silencioso. Não pacífico, mas pesado. Eu já havia feito essa rota umas 100 vezes antes. Nada além do som dos pneus no asfalto, o ocasional caminhão passando e o estalo de um sinal de rádio meio perdido. Eu estava no meu 17º ano na estrada, divorciado, com os filhos já grandes o suficiente para não precisarem de mais do que uma mensagem de texto ocasional. Dirigi e me mantinha são, ou pelo menos ocupado. Naquela noite, eu tinha uma garrafa térmica de café, meio pacote de chiclete e o rádio CB estava com pouco movimento. Típico. Logo ao oeste de Enid, as estradas começam a se esticar em longos trechos abertos. Sem cidades reais, apenas postos de gasolina e, de vez em quando, caminhões de gado saindo da estrada. Eu mantinha meus olhos à frente com os 2 retrovisores limpos. Tudo parecia normal no começo. Em algum ponto depois da divisa do estado, eu notei algo. Uma forma atrás de mim. No começo, bem distante, longe demais para distinguir. Eu a peguei no canto superior do meu retrovisor esquerdo. Parecia um carro, talvez um compacto, sem faróis ligados. Não pensei muito nisso. Tem gente que dirige de forma imprudente tarde da noite. Talvez um farol estivesse apagado, talvez estivessem tentando economizar a bateria. Vai saber. Mas conforme os quilômetros passavam, a forma continuava lá, sem faróis, sem ultrapassagens, apenas distante o suficiente para mal conseguir enxergar. Quando mudei de faixa, ela também mudou. No mesmo ritmo, na mesma distância, como se estivéssemos amarrados juntos. Eu aliviava um pouco o acelerador, diminuía a 8 km por hora. A forma também diminuiu a velocidade. Foi aí que eu comecei a ficar incomodado. Existe uma diferença entre coincidência e perseguição. Não era alguém apenas dirigindo atrás de mim. Parecia que estavam focados em mim. Eu troquei o canal do rádio CB para ver se alguém por perto estava vendo aquilo. Não ouvi nada além do silêncio. Toquei levemente no freio para testar se eles reagiriam. No retrovisor vi um leve brilho de movimento. Eles reagiram. Acompanharam minha velocidade novamente. Pensei que talvez fosse outro caminhoneiro brincando, mas não havia luzes de marcação, luzes laterais, e caminhoneiros geralmente não fazem perseguição silenciosa. Depois de um tempo, aquilo começou a me incomodar. Aquela sensação estranha de alguém jogando um jogo, mas sem deixar você saber as regras. Cada saída que passava, eu considerava sair. Mas todas eram apenas postos de gasolina, com uma única bomba, talvez uma máquina de refrigerante. Não um tipo de lugar que você quer parar se tiver com algum problema. Então, eu continuei dirigindo.
Finalmente, logo depois da divisa entre Oklahoma e Texas, vi um ponto de descanso de tamanho decente, iluminado. Alguns caminhões já estavam lá, máquinas de venda automática e até um poste de câmera de segurança. Eu não sinalizei, apenas entrei rápido tentando quebrar o padrão. Estacionei na primeira fila, perto das lixeiras. Coloquei o câmbio no neutro, mantive o motor ligado e conferi o retrovisor. Nenhum carro. Nada me seguiu. Respirei aliviado pela primeira vez em 1 hora. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Talvez estivesse apenas cansado. Desci, me estiquei, dei uma alongada, caminhei ao redor da cabine fazendo as verificações de rotina. Pneus, cintas. Fez bem mexer o corpo. Mas então notei algo. 3 vagas à frente, perto da área mais escura do estacionamento, estava um carro. Um sedã pequeno. Faróis apagados. Ninguém dentro. Fiquei olhando por uns 30 segundos. O capô tinha aquele brilho, aquela ondulação de calor que só acontece quando o motor está quente. Mas o para-brisa estava vazio. O banco do motorista estava reclinado para trás, como se quem estivesse nele fosse alto. Mas não havia brilho de celular. Nada. E juro que não o tinha visto quando entrei. Eu teria percebido. Me afastei lentamente, mantendo os olhos nele. Voltei para a cabine, tranquei as 2 portas e puxei a cortina atrás do banco. Não dormi. Nem desliguei o motor. Apenas fiquei sentado no escuro, tomando café e observando os retrovisores. De hora em hora, algum caminhão entrava ou saía. Ninguém mexeu naquele carro. Ele ficou exatamente onde estava até umas 5 horas da manhã. Aí vi movimento, apenas um borrão, e o carro sumiu. Sem som de partida, sem faróis acesos, simplesmente desapareceu estrada abaixo. Esperei mais 1 hora inteira antes de seguir viagem. Quando finalmente saí, dei uma volta no estacionamento. Conferi cada canto. Nenhum sinal dele. Falei para mim mesmo que era só alguém brincando. Talvez um motorista cansado, talvez uma pegadinha, mas eu já vi pegadinhas. Isso não era pegadinha. Era paciência, cálculo. Quem quer que fosse queria que eu soubesse que estava ali. Mas não por quê. Depois disso, comecei a fazer rotas diurnas, menos viagens noturnas. Passei a carregar um bastão de alumínio atrás do banco. Não para animais, mas para tranquilidade mental. Mas aquela sensação, aquela onde você não está sozinho, mesmo quando ninguém fala, permanece com você. Aquele trecho da estrada costumava ser só asfalto. Agora, toda vez que eu passo por ele, olho mais nos retrovisores do que para frente. Tem gente que acha que o perigo é barulhento, mas eu já faço esse trabalho há tempo suficiente para saber. Não são os faróis que assustam. É quando não há nenhum. Acabei de terminar de carregar uma remessa em um depósito nos arredores de San Diego. Peças automotivas, principalmente tambores de freio e amortecedores. Coisas pesadas. A carga estava bem presa e as amarrações foram conferidas 3 vezes. Era o último raio de sol, e eu estava planejando seguir para o leste e encontrar um ponto de descanso antes da meia-noite. O despachante tinha se atrasado novamente, e eu já estava com 2 horas de atraso. Um dos caras do depósito brincou comigo na saída. Cuidado quando passar pelo trecho do deserto, perto de Barstow. Tem coisa estranha por lá depois do anoitecer. Eu apenas fiz sinal positivo com o polegar e continuei. Essas histórias não me assustam. Já tô na estrada tempo suficiente para ouvir todas as lendas urbanas de todos os balcões de lanchonete entre Portland e Laredo. Mesmo assim, eu não ignoro meu caminhão. Alguns quilômetros depois de Lucien Valley, a luz de aviso da pressão dos pneus acendeu, piscando. Eixo traseiro do lado do motorista. Poderia ser nada.
Poderia ser um vazamento lento. Não quis arriscar. Saí da estrada em um acostamento largo de cascalho, pouco antes do trecho da estrada funilar para uma faixa em cada direção. Não havia carros à vista, só arbustos e rochas vermelhas até onde dava para enxergar. Coloquei o pisca-alerta e abaixei um pouco a janela para entrar um pouco de ar. O deserto ainda emanava calor do asfalto, mas o céu já estava daquele vermelho intenso. Estava quase saindo para checar a pressão, quando notei um movimento no retrovisor lateral. Um homem caminhava na minha direção. Boné, luvas, camiseta. Parecia ter surgido do nada. Fiquei onde eu estava. Ele acenou como se fôssemos velhos amigos. Viu o pisca-alerta e disse com um tom muito alegre: "Precisa de ajuda?" A janela ainda estava metade aberta. Respondi: "Tô bem, só verificando o sensor." Mesmo assim, ele se aproximou. "Sou da assistência na estrada. Às vezes faço patrulha por aqui à noite." Isso não fazia sentido. Sem identificação, sem van, sem nenhuma marca. Ele carregava um rolo de ferramentas no quadril e um pano na mão, como se estivesse tentando forçar a aparência. Apontou para o meu pneu. "Posso dar uma olhada rapidinho? Te deixo na estrada mais rápido." "Não, obrigado." Respondi calmo, mas firme. Ele sorriu de novo. Agora parecia forçado. "Você tem certeza que não quer evitar ficar preso aqui? Não tem muita ajuda depois do anoitecer." "Já chamei ajuda." Menti. "A polícia rodoviária está enviando alguém." Houve uma pausa, depois um aceno com a cabeça, mas a expressão dele mudou, como se o personagem que ele estava fingindo não estivesse mais funcionando. "Você tem alguém vindo, isso é bom," disse recuando. "Só tentando ajudar." Observei pelo espelho enquanto ele se afastava, indo para o deserto ao entardecer. Não em direção a um carro, apenas sumindo na vegetação. Fiquei parado. Depois liguei o motor e voltei para a estrada, devagar, com as mãos firmes no volante. Não acelerei, apenas dirigi normalmente, mas alerta. A luz de pressão ainda piscava. Não me importei. Chegaria ao próximo posto e deixaria alguém de confiança conferir. Quando finalmente cheguei a um ponto de parada decente para caminhoneiros, entrei na oficina. Um jovem chamado Danny saiu, limpando as mãos no pano. "O sensor do pneu deu problema. Pode dar uma olhada rápida?" Ele foi até debaixo do caminhão. Menos de 5 minutos depois, voltou segurando 3 porcas de roda na mão. "Estavam quase soltas", disse. "Alguém as afrouxou, provavelmente esperando que a roda caísse quando você acelerasse. Isso não foi acidente." Não disse nada. Apenas assinei, deixando o silêncio falar. Danny apertou tudo de novo, conferiu as outras rodas 3 vezes e me deu um número para ligar se eu precisasse de algo durante a noite. De volta à cabine, pensei em algo que uma amiga caminhoneira me disse uma vez, lá no Oregon, alguns anos atrás. Ela falou: "Se alguém aparecer rápido demais depois de uma pane, não saia do caminhão. Não importa o quão legal pareça. Não tem cavaleiro de armadura brilhante nesse negócio. Só tem urubus que sabem onde estão os pontos fracos." Antes, eu achava que ela era paranoica. Agora acho que eu também sou. Dirijo caminhões-tanque há 7 anos. Transporto produtos químicos. Na maioria, coisas com nomes que você só consegue pronunciar se tiver feito um curso de materiais perigosos. Normalmente não passo pelos Apalaches, mas 2020 foi um ano estranho para o trabalho. As rotas mudaram, a demanda também. Naquela semana, o despachante me colocou para fazer uma viagem noturna de Knoxville até Raleigh, e o GPS me mandou por umas estradas sinuosas nas montanhas perto de Asheville. Era por volta de 2:30 da manhã. Eu já estava subindo o mesmo trecho de estrada havia pelo menos meia hora. Subida lenta, íngreme, com curvas que te duvida dos espelhos. Meus olhos estavam pesados. Eu tinha parado para tomar café mais cedo, mas o efeito já tinha passado. O nevoeiro estava denso havia uns 20 minutos. Daquele tipo espesso que reflete a luz dos faróis.
As janelas estavam um pouco abertas, deixando o ar frio da montanha entrar, só para me manter alerta. Nem música eu tinha ligado, só o ronco do motor e algumas vozes soltas pelo rádio CB. Floresta dos dois lados, sem luz, sem placas, só um trecho de estrada que parecia o mesmo, não importa o quanto você andasse. Eu estava quase decidindo parar para descansar, quando a vi, bem no meio da minha pista. Uma mulher, cabelo longo, vestido claro, imóvel. Pisei no freio com força, tudo dentro da cabine chacoalhou. O cinto travou no meu peito e meu copo de café tombou, com a buzina ecoando. E ela não se mexeu, não reagiu, apenas ficou lá, olhando. Os braços ao lado do corpo, como se já tivesse feito a parte dela e tivesse esperando pela minha. Eu devia estar uns 40 km por hora naquela subida, então consegui parar a cerca de 4 metros dela. A névoa envolvia suas pernas, meus faróis a iluminavam, mas ela não reagia, nem piscava, nem andava para frente ou para trás. Me inclinei para frente, ajustei os espelhos para ter certeza de que eu ainda estava centrado. Comecei a achar que talvez estivesse vendo coisas. Talvez ela nem estivesse realmente lá. Então buzinei de novo. Nada. Abri um pouco a porta, me inclinei para fora e gritei: "Você tá bem?" Nenhuma reação. Nenhum tremor. Foi aí que algo dentro de mim finalmente reagiu. Bati a porta, tranquei e fui direto na câmera do painel. A luz vermelha estava piscando. Estava gravando. Olhei de volta para a estrada e ela tinha sumido. Fiquei ali parado, com o pé no freio, tentando entender se realmente tinha visto o que achava que tinha visto. Cheguei até a revisar o vídeo da câmera. Mostrava a estrada, os faróis, e assim que o caminhão parava, nada. Nenhuma figura, só neblina. Olhei em volta tentando achar algum acostamento ou entrada de estrada por onde ela poderia ter vindo, mas não havia nada, só árvores e acostamento. Soltei o freio e voltei a dirigir, dessa vez mais devagar. Não a vi pelo espelho, nem em lugar nenhum. Só névoa. Só estrada. Parecia errado simplesmente continuar dirigindo. Considerei dar meia volta, mas pra quê? Eu não ia ligar para o serviço de emergência e dizer que tinha visto um fantasma de uma mulher com boa postura. De jeito nenhum. Uns 45 minutos depois, parei numa área de recuo de cascalho para fazer a checagem das cintas. É hábito, especialmente com carga perigosa. Você precisa ter certeza de que tudo está firme, sem vazamentos, nada fora do lugar. A neblina ainda estava espessa, mas o recuo tinha espaço suficiente para eu manobrar e deixar o caminhão de frente para a saída. Liguei o pisca-alerta, desci com a lanterna na mão. Comecei pelo lado do passageiro, conferindo rodas e cintas. Tudo parecia em ordem, até que ouvi um som vindo da parte de trás da carreta. Parei. Apontei a lanterna para o painel lateral. Esperei. Toque. Toque. Mesmo som. 2 toques suaves, como alguém batendo com os nós dos dedos no metal. Dei a volta, lanterna à frente. A porta traseira estava trancada, mas o pino inferior parecia ligeiramente fora do lugar. Estiquei a mão e testei. Ela se abriu com quase nenhuma pressão. Agora, essas portas são super resistentes. Esse pino não solta à toa, a menos que você não tenha trancado direito, que não foi meu caso. Eu verifico 3 vezes, principalmente com produtos químicos. Abri a porta só um pouco. Coração disparado. Nada lá dentro. Nenhum dano, nenhum vazamento, ninguém escondido. Só carga. Fechei rápido, conferi o pino 2 vezes antes de trancar. Dei um passo para trás, ainda com a lanterna em punho, e varri com a luz as árvores do outro lado da estrada. Foi aí que eu notei outra coisa no chão. Uns 4 metros do para-choque traseiro.
Uma linha de pegadas fracas no cascalho. Descalças. Indo embora. Não na direção do caminhão. Indo embora. Para dentro da mata. Nem me dei ao trabalho de verificar as cintas de novo. Subi de volta na cabine. Tranquei tudo atrás de mim e fui direto até Raleigh sem parar. Não comi, não dormi. Quando cheguei ao local de entrega, fui direto para a traseira e chequei o lacre. Ainda estava lá. Nada fora do lugar. Como se tudo o que eu achei que tinha acontecido tivesse sido só coisa da minha cabeça. Mas eu sei o que vi. Eu sei que tranquei aquela porta. E sei que aquelas pegadas não eram minhas. Até hoje, não sei o que diabos foi aquilo. Um caminhoneiro num posto depois me disse que podia ter sido alucinação, que entre estresse, neblina e falta de sono, o cérebro pode te mostrar de tudo. Mas alucinação não deixa pegada. Não bate na porta do caminhão. E com certeza, não fica parada no meio da estrada esperando você parar. Isso aconteceu a oeste de Tucson, na rodovia 86, no começo de outubro de 2022. Lembro claramente porque foi logo depois de eu ter feito uma entrega de vigas de aço em Ajo e estava voltando com o caminhão vazio. O sol já tinha se posto, a estrada estava deserta e o deserto começava a esfriar o suficiente para deixar os vidros meio abaixados. Tenho 34 anos. Passei 8 anos no exército antes de entrar para o mundo dos caminhões. Talvez por isso eu tenda a perceber detalhes que a maioria das pessoas ignora. E naquela noite, os detalhes não estavam batendo. Eu estava seguindo firme a uns 95 km por hora. Nenhum carro à vista por quilômetros. Só eu e o som dos pneus na estrada. Nem um coelho cruzando o farol. Então, do nada, um SUV escuro surgiu atrás de mim, com luzes vermelhas e azuis piscando e o farol alto aceso. Sem sirene. Já fui parado algumas vezes antes. Checagens aleatórias, balança, aquele tipo de interação normal com o DR. Então eu sei como um carro de patrulha de verdade deveria parecer. Esse SUV estava limpo demais. Sem holofote, sem insígnia, sem grade de proteção na frente. Parecia mais um carro alugado do que um veículo da polícia. As luzes estavam montadas por dentro do para-brisa, não no teto. Mesmo assim, reduzi a velocidade, liguei a seta para a direita, achei um acostamento de terra largo e puxei o caminhão para fora da pista. Meu estômago já estava apertando. Ele saiu do carro bem devagar, com uma mão perto da cintura, mas não estava usando o uniforme. Sem chapéu de patrulheiro, sem insígnia visível, só uma jaqueta de nylon azul marinho e jeans. Ele se aproximou pelo lado do passageiro, o que já é estranho. A maioria dos policiais vem pelo lado do motorista, a não ser que o trânsito esteja pesado. Me inclinei, abri o vidro parcialmente e mantive as duas mãos visíveis. Ele disse: "Boa noite, motorista. O que você está transportando?" A voz era neutra, sem saudação, sem identificação. Respondi: "Nada. Volta vazia de Ajo." Ele olhou para a cabine. "Você tem câmeras aí?" Esse foi o primeiro sinal vermelho sério. Policial de verdade não pergunta sobre câmera, não desse jeito. E ele continuou: "Qual era o peso da sua carga? Se importa se eu der uma olhada lá dentro?" Respondi: "Você tem número de crachá?" Ele hesitou, como se não esperasse essa pergunta. Depois disse: "É só procedimento. Se puder descer, a gente confere a papelada." Não me mexi. Repeti, mais firme: "Quero ver sua identificação." Ele deu meio passo para trás, ainda com a mão perto da cintura. Me inclinei na direção do rádio e pressionei o botão alto o suficiente para ele ouvir. "Breaker 9,
Possível policial falso na 86 sentido oeste, marcador de milha 103, solicitando confirmação. Assim que eu falei isso, ele fugiu. Não disse uma palavra. Só se virou e voltou para o SUV com passos rápidos. Entrou e acelerou, sumindo na noite, sem luz traseira. Eu juro por Deus, sem placa. Esperei uns 10 minutos. Eventualmente consegui contato com um patrulheiro de verdade via central. Passei a descrição mais precisa que pude. Mandaram alguém até o local, mas quando chegaram, ele já tinha desaparecido. Nenhuma filmagem de câmeras de trânsito, nenhum registro em postos próximos. O deserto engole as coisas como ninguém. Instalei uma dashcam no dia seguinte. Hoje em dia, não encosto o caminhão por luzes piscando, a não ser que eu veja um distintivo antes, pelo vidro. E se vierem de novo, pelo lado do passageiro, nem o vidro eu abaixo. Fico pensando nas perguntas que ele fez. Sobre a carga, sobre as câmeras. Ele não queria me multar. Ele estava procurando uma brecha. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.